Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, vou falar aqui sobre o que aconteceu ontem no plenário dessa casa, coisa que já vinha falando antes, sobre a questão dos vetos, sobre a questão do orçamento, e o que assistimos ontem aqui no plenário. Em primeiro lugar, quero dizer que foi uma decepção muito grande da forma, da condução do processo. Acho até que quem mais pecou nesse processo do orçamento e dos vetos foi exatamente o Palácio do Planalto. O que nós assistimos aqui ontem, uma briga entre os estados da federação. 24 estados de um lado, 3 estados de outro. De uma coisa que a União poderia ter sido resolvido através de um acordo, de mais conversas, e o que aconteceu foi exatamente deixar para o Congresso, para os estados, essa briga que nós assistimos ontem e que com certeza vai parar novamente no Supremo Tribunal Federal. E, primeiro, eu lembro muito bem, durante a sessão, o deputado Garotinho pediu uma questão de ordem. Ele queria que primeiro votasse o orçamento, para depois votar o veto. A resposta da mesa foi que o veto estava trancando a pauta. Logo em seguida, se votou então o orçamento. Significa dizer que apenas os royalties estavam trancando a pauta. Qualquer pessoa, senhor presidente, mas eu entendo porque alguém me disse, não, mas esses vetos estão aí desde 2000, isso aí é culpa do ACM e outros. O senador ACM já morreu, não tem nem como defender. Mas, de qualquer forma, um erro não justifica o outro. O fato de não terem votado aqui essa casa os vetos não significa que nós temos que continuar com o erro. Se alguém pegar a Constituição e ler, basta ler, não precisa de pedir para ninguém para interpretar, não. Qualquer um, não precisa ser estudante de direito, não. Qualquer pessoa que seja alfabetizada para ler o que está escrito na Constituição, e eu já li aqui algumas vezes. Então esse assunto não tinha nem que ir para o Supremo, e muito menos da União, muito menos do Executivo. Isso é um papel do Legislativo. Quem dá a palavra final do processo legislativo é o Congresso Nacional. Olha o que diz, só vou ler um artigo aqui, só isso. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Aprovou aqui na Câmara, mandou para a presidência, ela pode vetar ou sancionar. Se for no Senado, a mesma coisa, é o que está dito aqui. Diz aqui, parágrafo 1º, se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Esse é o parágrafo 1º. Agora, olha o que diz o parágrafo 6º. Primeiro, o parágrafo 4º, que fala da votação. O parágrafo 4 diz o seguinte: o veto será apreciado em sessão conjunta do Congresso dentro de 30 dias a contar do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Agora vamos no 6º, que basta saber ler. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que são 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Está aqui, qualquer veto
Venceu os 30 dias, vai para a pauta e tranca a pauta. Não se vota nada até decidir o veto. Está escrito isso aqui na Constituição. Agora eu tenho que mandar para o Supremo para saber isso. Tem que esperar a presidente da República dizer se pode ou se não pode. Cadê a autonomia dessa casa? Aí o que acontece? 3.000 vetos. Ah, mas isso aí já acontecia há muito tempo. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho que exercer aqui o papel, o meu papel. Eu fui eleito para representar o povo do Distrito Federal e obedecer à Constituição. Eu fiz aqui um juramento. Quando assumi, todos nós aqui juramos cumprir a Constituição. Está escrito aqui. Não adianta interpretar de outra forma, porque não cabe interpretação. Bem, aí votamos então o veto dos royalties. E aí logo em seguida vota o orçamento. Alguém é contra aqui votar o orçamento? Lógico que não. Ninguém é contra. O que nós somos contra é votar um orçamento de forma inconstitucional, contra a Constituição. Ah, mas nos anos anteriores nós votamos vários orçamentos. E daí? Um erro não justifica o outro. Então, é lamentável que essa casa não cumpra o seu papel, que os deputados abrem mão da sua prerrogativa. É obrigação nossa, obrigação. Então, eu quero dizer que nós precisamos tomar a iniciativa dessa casa, o Congresso Nacional, o presidente Renan, que assumiu agora a presidência do Congresso, e resolver definitivamente a questão dos vetos. Mais de 1.500 podem ser arquivados porque perdeu o efeito, não se justifica mais até discutir, vai direto, vai ser arquivados. 90% dos outros também tem consenso, vai ser mantido o veto. Agora, tem 4 ou 5 pontos que tem que ser votado. Não tem acordo? Não tem, mas vamos para a votação. E qual é o problema de votar? Teoricamente nenhum, até porque o governo tem mais de 440 deputados da base. Então é muito fácil o governo botar em votação e derrotar e manter o veto. Qual é o medo do governo? Se a base absoluta aqui dessa casa, quase que total, quase unanimidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós aqui mesmo temos que tomar essa iniciativa de resolver a questão dos vetos, não tem que perguntar para ninguém. O PSDB votou, da Câmara, votou favoravelmente ao orçamento ontem, deixando para o Senado resolver na terça-feira. Mas votou colocando claramente essa posição. Nós defendemos que temos que resolver a questão dos vetos, todos, e que a partir de agora, cada veto seja obedecido o que está aqui, seja nomeado uma comissão, em 30 dias, temos que votar, e se não votar, tem que trancar a pauta, e não vota mais nada. É isso que nós temos que fazer. Então não adianta jogar a culpa no passado, nós temos que corrigir, mas sem ter que pedir bênção para o Supremo, e muito menos para a presidente da República. Nós temos que exercer aqui o nosso papel, não podemos abrir mão disso. O final do processo legislativo é exercido por essa casa. E eu achei muito estranho, eu fui deputado distrital, fui terceiro secretário na Câmara Distrital, que cuidava exatamente do processo legislativo. E quando eu resolvi ser candidato a federal, por um motivo muito simples, a minha área, e eu estou aqui apenas como prioridade, é a educação. E na Câmara Distrital, 80% dos projetos aprovados por aquela casa eram inconstitucionais. Então, se eu quisesse fazer alguma coisa para a educação, tinha que ser no Congresso Nacional. E quando eu cheguei aqui, eu imaginei que aqui nós teríamos a liberdade de ter projetos aprovados,
dos parlamentares, que as emendas apresentadas, elas seriam cumpridas, tendo em vista dos compromissos, até porque no início eu era da base até, mas aqui não. Tem uma televisãozinha lá na SRI, lá no quarto andar do Palácio do Planalto, e tem uma pessoa que cuida só disso, assiste televisão o dia todo, TV Câmara, e fica olhando e observou, botando um papelzinho, um xizinho, deputado Isalci, matéria tal, votou contra, votou a favor, votou não sei o quê, e abertamente dizem isso. Nós não vamos liberar emendas por isso e por isso. A oposição é assim, a situação é assado, abertamente. Por isso que nós temos que tentar aqui o cumprimento, inclusive, de promessas de campanha, que as emendas sejam impositivas, que sejam menores, mas que sejam impositivas. Não dá para ir para essa base e prometer as coisas e depois a gente vê que as emendas não são liberadas. Não pode ser motivo de negócio, de condicional. Você vota a favor do governo, eu libero a emenda. Se eu não voto, não libera. Isso tem que acabar. Essa casa precisa resgatar essa credibilidade que nós não temos mais. Eu conversei com vários deputados, mais de 30 que conversei no início do ano, dizem que não voltam mais para essa casa. E com razão. Da forma como é conduzido o processo aqui, não vale a pena. Você está perdendo tempo. Meia dúzia aqui resolve tudo. Então, nós precisamos rever essa situação do Congresso Nacional e a questão da Câmara. Nós não podemos ficar aqui apenas dizendo amém, assim seja, para o Supremo ou muito menos para o Palácio do Planalto. Essa briga que aconteceu ontem só tem um culpado, exatamente quem podia ter resolvido, aquele que concentra 80% dos recursos, aquele que deixou todos os municípios e estados quebrarem, criando novas contribuições, diminuindo a criação dos impostos e criando distribuição para não distribuir para os estados e municípios. Hoje as contribuições são superiores aos valores arrecadados de impostos. E por que são maiores? Porque não existe a obrigatoriedade de divisão com os estados e municípios. Isso é que é real. Por isso é que está aí a saúde, a educação. Ninguém sabe quem é que resolve esse problema. As pessoas estão morrendo na fila dos hospitais. Os municípios não têm recurso. Os estados, muito menos. E aí fica isso sem resolver. Por isso que eu tenho dito aqui, dia 13, está combinado a reunião com os governadores, para discutir o Pacto Federativo. Só o Pacto Federativo vai resolver essa questão da distribuição dos recursos e das obrigações. Na educação, nós precisamos imediatamente aprovar a lei de responsabilidade educacional. Não adianta aqui no plenário aprovarmos, que agora acho que perdeu eficácia, a medida provisória, que destina 100% dos votos para a educação. Está aí, a medida provisória está vigorando. Mas com a votação de ontem, onde foi derrubado o veto, que deverá ser confirmado oficialmente, foram 350 a 40, 41. Então está confirmado o veto, foi derrubado. Significa o quê? Que essa medida provisória perdeu a eficácia. Não vai mais para a educação. Sei lá como é que vai ficar. Mas o que eu quero dizer é que não adianta também destinar esses recursos para a educação se não aprovarmos antes a lei de responsabilidade educacional, que a questão da educação não é só recurso. A questão da educação passa pela gestão, a despolitização. Hoje a maioria dos estados é indicação política. Aqui em Brasília, capital da República, é uma eleição marcada, carta marcada. Tiraram todo mundo, botaram e depois fizeram com chapa única. E qual é o resultado disso? Está aqui, nos jornais de hoje.
Qual o resultado da educação? Está aqui. Brasília, que tem tudo para ser a melhor, para ser referência, não é nacional. Brasília tinha tudo para ser referência internacional na educação. Aqui não se paga o salário mínimo 1.451, que muitos estados não pagam. Aqui dificilmente você vai encontrar um professor que ganha menos de 5, 6 mil reais por mês. Tinha todas as condições de ter educação integral para todos, mas não. Se não fosse as escolas particulares, se não fosse, Brasília estaria em quinto, sexto, sétimo lugar. Aparece em segundo aqui, porque tem a escola particular. Quando tira a escola particular da pesquisa, vai para quinto, sexto. Perde para estados que pagam salário mínimo. Então, temos que aprovar, e espero que o presidente possa indicar imediatamente os partidos também, a composição da comissão especial da Lei de Responsabilidade Educacional, que colocamos inclusive no Plano Nacional de Educação, que nós tínhamos 1 ano para aprovar essa lei, porque sem gestão nós não resolveremos a questão da educação. E quero dizer mais uma coisa, que disse ontem: barriga cheia não significa fim da pobreza. Fim da pobreza significa educação de qualidade para todos. Isso você extermina realmente a miséria, dando educação. E temos condições de chegar lá. Basta melhorar a gestão e, de fato, aprovarmos aqui os 10% do PIB para a educação e também os royalties para a educação. Era isso, senhor presidente. Obrigado.